Gente querida, 13 de janeiro de 2025, estamos juntos aqui pelo canal do Aprova. Que privilégio, o nosso encontro marcado segue acontecendo às segundas-feiras, para que a gente possa construir conhecimento e cidadania juntos, para que a gente possa melhorar a performance em vestibulares, processos seletivos e concursos, como eu sempre digo, né, de quebra ou por extensão. Você continua sabendo por aqui que a conversa é sempre muito democrática e completinha, naquele sentido de dizer assim, ó, se você for acessar programas anteriores ou mesmo esta nossa conversa, se você acessá-la no futuro, poderá se informar a respeito dos temas aqui tratados de maneira integral, né? Para que você possa se valer disso numa conversa, numa discussão, e que você possa se valer num processo seletivo ou concurso ou vestibular. E sabe de uma coisa? Então, pensando que nesta semana nós chegaremos ao meio do primeiro mês deste ano de 2025, no mês de janeiro, eu vou te convidar mais uma vez. Se você é habituê por aqui ou está conhecendo agora, aproveita, se inscreve, ativa as notificações, compartilha com alguém com quem você possa construir diálogo a respeito desses temas, porque isso é tão bom, gente, tão raro e precisa ser valorizado na contemporaneidade, viu? A gente precisa fazer isso, exercitar isso, porque nos faz bem, né? Como seres humanos, como indivíduos, e na percepção de que somos sociais e sociáveis. Vamos juntos, então? Olha, tem bastante coisa para a gente conversar hoje, viu? Tem utilidade pública, tem informação que volta e meia as pessoas perguntam, direta ou indiretamente, puxa vida, e se cair esse tema ou aquele tema, o que eu faço para completar minha argumentação? Ou é bom escrever de um lado ou de outro? Como é que é isso, né? Então a gente vai conversar sobre todos esses aspectos juntos, com paciência e com cuidado e dedicação, sempre. Bom, gente, olha só, falando em utilidade pública, vamos conversar só rapidamente sobre o Pix, e eu tô deixando os links para vocês aí com informações, mais uma vez, com referência, tudo que tem sido trazido à tona nessas últimas semanas, tá bom? Essas últimas semanas que são as primeiras do ano e as primeiras de vigência dessa nova regra do Pix. Vamos falar dos incêndios na Califórnia, em Los Angeles mais precisamente, posse de Maduro na Venezuela, e vamos falar da verificação ou de todo o imbróglio que está surgindo por conta de novas regras de verificação de conteúdo da Meta, da conglomeração, né, que é a Meta. Bom, vamos lá? Primeiro, gente, utilidade pública, rapidamente. Estou deixando os links com informações de autoridades competentes a respeito do tema da mudança das regras do Pix e da notificação que as instituições financeiras devem fazer à Receita Federal. A pergunta unânime, gente, que não quer calar a partir dessas novas regras é mais um imposto? A resposta das autoridades, não é mais um imposto. Então eu vou pagar duas vezes, a Receita vai ser informada imediatamente para quem eu estou pagando e o que eu estou pagando? Não, gente. Então por isso é super importante que a gente tenha essa atenção de buscar informações relevantes, confiáveis, em fontes competentes. E fontes competentes no que eu digo, né, fontes de instituições financeiras de fato. Então, estou aproveitando para trazer essa informação que vamos dizer assim, né, como eu digo por aqui, é utilidade pública, né, e vale a pena a gente ter essa atenção especial. Dito isso, pessoal, vamos conversar um pouquinho, que eu recebi esses dias aí perguntas novamente dizendo assim, escuta, olha, você não acha que pode cair temática ambiental, concurso tal, vestibular tal? Gente, pode sempre, porque a temática ambiental ou as temáticas que recortam questões ambientais são transversais, estão no nosso cotidiano. Infelizmente, as discussões que nós fazemos são recorrentes, mas as ações não se verificam de maneira contundente, né, como precisariam. Então a gente segue discutindo e tentando também agir
a passos de formiguinha, nem que seja assim uma ação pequenininha por vez, né? Mas para modificar certos cenários. Bom, em relação à ideia, gente, de ecoansiedade ou outras questões que já apareceram por aqui, você pode recortar e voltar a alguns encontros nossos e perceber essa abordagem, inclusive com argumentos de autoridade. Agora, há alguns aspectos que nós podemos trazer que atualizam a discussão e propõem ou proporcionam uma argumentação mais expressiva, né? Eu tenho afirmado aqui, quando a gente trata de meio ambiente, afirmado e reafirmado, né, que o Encontro de Paris vai fazer em novembro deste ano de 2025, 10 anos. E a grande questão, o grande objetivo era não permitir que a temperatura média do planeta ultrapassasse 1,5 grau de aumento em relação aos números pré-industriais, em relação à medição de 1850, mais precisamente. E 2024 é um ano em que essa temperatura já foi superada, já foi suplantada. Então, a partir daí, a gente já pode ter um argumento extremamente contundente para mudar ações, né, gente? Para pressionar questões que têm a ver com ações públicas, né? E que são muito maiores, são globais, não são apenas locais, né? Mas é preciso começar pelas ações locais. Além disso, pessoal, agora relacionando, né, os incêndios devastadores que nós temos notícia nos últimos dias na Califórnia, mais precisamente em Los Angeles. Sabe que esses dias eu estava escutando um podcast de um cientista bastante renomado, bastante conhecido, com episódios de 2021. E ele falava do incêndio que estava acontecendo na Califórnia naquele momento também. E olha, aí eu escutei o podcast e falei, mas isso é de 2021. E me lembrei que, de fato, pessoal, houve um incêndio também devastador naquele momento. Agora, esse incêndio de 2025 é mais devastador devido a algumas condições. Por exemplo, tem a ver com condições climáticas que vão se agravando. Os cientistas fazem essa abordagem, esse percurso e dizem, olha, a seca muito mais persistente e ampla do que havia antes, os ventos também fazendo essa, ou tendo essa força intensificada que espalham, né, os incêndios. Então tem algumas coisas aí que nós podemos mobilizar, tem alguns elementos que nós podemos mobilizar como agravantes, se quisermos, se desejarmos trazer esse ponto dos incêndios de Los Angeles como um ponto de argumentação para uma discussão que tenha a ver com o meio ambiente, né? Que nos solicite algum posicionamento ou alguma questão relacionada a meio ambiente e comportamento humano. Bem, vamos falar também, pessoal, falando em comportamento humano, em questões que atingem direta e indiretamente outros povos, né? A posse na Venezuela, a posse de Nicolás Maduro, que está no poder desde 2013, quando Hugo Chávez faleceu, e acabou de tomar posse e deve ficar até 2031. Bom, gente, o que tem isso? Qual é a questão? Olha, no final de semana, agorinha, né, neste último final de semana, o G7, que é uma organização informal de líderes de potências mundiais, né, formada, esse G7 é formado por Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Reino Unido e Estados Unidos. Eles condenaram publicamente, por escrito, em reunião, o Canadá, que preside neste momento o G7, eles condenaram a posse e condenaram as eleições, né, e a maneira como elas foram conduzidas na Venezuela. Porque também é bem importante salientar, pessoal, não é porque tem eleição que o país é democrático. Alto lá, né? E a gente tem exemplos por aí bastante proeminentes em relação a isso. Nós já tratamos aqui, inclusive, em outros momentos em relação a eleições diversas. Então, repito, não é porque tem eleição, não é porque as pessoas vão à urna que a democracia é plena ou que o país pode ser considerado democrático,
né? Isso não sou eu que estou inventando, é uma nomenclatura, gente, uma análise feita por especialistas, gente que tem autoridade no assunto. Outra coisa interessante, importante aí, pessoal, é o tipo de pressão internacional, então, que isso gera, né? Quais países estão reconhecendo, estão legitimando essa posse? Olha, alguns países, assim como o Brasil, deram passos atrás em relação à falta de transparência, né? E a falta justamente de respostas internacionais quando demandadas. Não houve liberação das atas das eleições, não houve uma resposta de fato concreta para a oposição, à perseguição e prisão política, há uma série de denúncias internacionais, gente, e que, obviamente, olha, para dizer o mínimo, mancham a imagem democrática que o país queira passar. E para dizer o máximo, a gente poderia perceber, né, justamente nessa frase que eu proferi anteriormente, dizendo não é porque tem voto que tem democracia. Então, um cuidado bem especial aí. Eu poderia usar isso como um exemplo, Cleusa, se estivesse discutindo num texto ou numa resposta argumentativa relações internacionais e como os governos podem fazer pressão, como os países podem fazer pressão para que um determinado poder ou um determinado país mude suas atitudes. Digo, olha, sim e não, né? Porque essas questões às vezes são pressões de discurso, mas no fim de contas nós não podemos esquecer das reservas de petróleo da Venezuela, gente. E isso como moeda de troca internacional vale muito. Então, também é preciso que a gente converse sobre isso e perceba, diz, mas por que demora tanto? Mas por que tem tantos dedos, tantos melindres ao fazer esse tipo de denúncia, o G7 também, né? Então, vale a pena a gente ter essa profundidade de entendimento. Vamos falar também, gente, desse fim da verificação, vou dizer assim, profissional, né, de dados, de fatos, da Meta, né, enfim, o que congrega a Meta? Facebook, Instagram, WhatsApp. E aí diz assim, escuta, que fim de verificação é essa? O que pode trazer? Pessoal, esse tipo de pergunta é mais ou menos assim. Se você me perguntar, Cleusa, quantas línguas você fala? Eu sei que a pergunta quer uma resposta direta e simples de número, assim, dizer 5, 6, 7. Mas eu vou te responder dizendo assim, peraí, é relativo. Você quer saber o que eu consigo, o que eu traduzo, com o que eu me comunico com as pessoas falando, o que eu me comunico falando e escrevendo, né? Porque essa ideia do verbo falar é bastante ampla, não é só hablar, tá? E isso também é bastante amplo, pessoal, quando alguém me pergunta, e eu já fui perguntada ao longo da semana, e daí? Isso é bom, isso é ruim? O que você acha? Muito mais do que aquilo que a gente acha, pessoal, a gente precisa estudar, né, antes de se posicionar. E precisa estudar todas as possibilidades, inclusive os discursos de quem está promovendo isso. Ao vir a público, trazendo essa informação que esse fim de checagem de fatos vai acontecer nos Estados Unidos, claro que isso respinga em outros países, como o Brasil, que tem milhões de usuários dessas plataformas, dessas redes. Inclusive nós nos comunicando por aqui, né? Agora, e aí, como é que fica nesse ponto a questão de o que esses países vão atender ou ao que esses países vão aderir ou como é que a Meta vai adequar sua posição nesses países que têm legislações próprias em relação à divulgação de dados ou à checagem de fatos, né? Então, eu te diria assim, você pode pensar assim, dizer, mas Cleusa, o que isso tem a ver com a relativização sobre quantas línguas uma pessoa fala? É a questão, gente, da resposta exata, na bucha, que a gente quer, né? A gente quer, sim ou não, é bom ou ruim? Gente, precisa, como eu disse, estudar. É relativo por quê? Porque tem a ver com a qualidade do conteúdo produzido e o quanto nós, como sociedade, por exemplo, escolas, famílias, sociedade como um todo, estamos dispostos
a educar as nossas crianças e adolescentes e a nos educar para verificar fatos nas fontes seguras. Olha, acabei de usar um exemplo relacionado ao Pix no começo da nossa conversa. Será que a gente, na condição de adulto responsável, que quer acertar, está procurando as informações nas fontes adequadas? Então, tem isso também com a quantidade de conteúdo produzido, né? E a quantidade de horas que as crianças podem ficar nas telas, o que elas podem acessar. Isso tudo, gente, cada vez mais se mostra necessário, se mostra passível da necessidade da verificação de adultos. Então, mais ainda, né? Se a verificação de fatos começa a se alastrar para outros países, que é essa a tendência, ora, o que a gente vai precisar, de fato, é cada vez mais ter esse cuidado especial. Nós, adultos, termos esse cuidado formativo e informativo, gente. Então, não tem resposta simples, sim ou não. Minha sugestão para você, quer treinar, quer exercitar esse tema? Se propõe a escrever um texto argumentativo defendendo esse posicionamento da meta e se propõe a escrever um texto argumentativo contrariando esse posicionamento da meta. Procure argumentos, procure situações que exemplificam, procure questões que fazem valer a discussão. E aí, nós vamos firmes, inclusive produzindo conteúdo adequado e de qualidade para divulgar, para compartilhar. Quero desejar a você uma excelente semana. Já já nos encontramos por aqui na próxima segunda-feira, porque o tempo passa voando. Então vamos aproveitá-lo bem. Até lá. Tchau, tchau.